Bem, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais um programa Portfólio Fontes Primárias com o querido Adair Ribeiro. E na noite de hoje, o nosso episódio tem como título Curiosidades sobre a primeira edição de A Gênese e as primeiras obras de Kardec em português. Então, veja que tema sugestivo. Pessoal, e eu estava conversando aqui com a Adair. Essa semana, eu só soube hoje, esperando a Adair aqui, desencarnou o filho do Roberto Carlos, o Dudu Braga, e fica as nossas boas vibrações, que ele faça a passagem em paz nesses primeiros momentos, né, de alguns dias para cá, que ele faça a passagem em paz, que sempre foi uma pessoa que transmitiu muita alegria, muita simpatia, otimismo, parecia ser um homem de bem, e achamos que realmente era, né? Mas, Adair, querido, tudo bom com você, Adair Ribeiro? Boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal. Mais um bate-papo hoje. Espero que seja produtivo e que o pessoal goste. Vamos dar uma passeada na França e voltar rapidamente para o Brasil. Adair, querido, o comando é seu. Vamos lá. Vamos, Bruno. Só me dá um OK, ver se maximizou a tela. Maximizou agora, sim. Então, tá bom. Então, vamos lá, Bruno. Hoje a gente vai falar sobre algumas curiosidades com relação à primeira edição da Gênese, né? Mas antes disso, a gente vai dar uma passeada, né, nas primeiras obras de Kardec que foram traduzidas para o português. Então, indo lá para a França, né, em Paris, em maio de 1862, a gente encontra no jornal Bibliographie de la France, que é onde ficavam registradas, né, as obras que eram publicadas, todas as obras que eram publicadas na França, a gente encontra no jornal de maio de 1862, em português, o Espiritismo na sua expressão, na sua mais simples expressão, né? E interessante que é uma terceira edição. Então, a primeira edição foi em francês, a segunda edição foi em francês, e como essa obra foi impressa na França, né, ela constou como a terceira edição, e foi traduzido por um secretário de Kardec, que fazia parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que era o Alexandre Canut, que era professor em Paris, e no Museu Allan Kardec Online a gente tem essa primeira edição, né? Então, a curiosidade, terceira edição, né? A primeira e a segunda foi em francês, e a terceira edição que veio para o Brasil e foi comercializada pela livraria Garnier, que ficava no Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor. O interessante é que o Alexandre Canut, no prólogo dessa obra, ele confessa que ele não tinha muita familiaridade com a língua portuguesa, apesar de ter feito essa tradução. E aí, eu acho, quase certeza, porque eu não achei nada ainda anterior a isso, que as primeiras traduções para o português do que é o Espiritismo, do conteúdo, né, apareceram nessa obra de 1862. Então, no interior desse livreto, a gente tem, né, em português, a obra O que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, com seus capítulos, as suas descrições, né, o Livro dos Médiuns, com as suas descrições, os seus capítulos, e a Revista Espiritista, né, a Revista Espírita que a gente conhece hoje, né, o Alexandre Canut traduziu como Revista Espiritista. Então, minha curiosidade que eu trago, essa é a primeira obra em português que a gente tem. E nós localizamos uma edição de 1866, a gente vê a propaganda aqui feita no Diário de São Paulo, né, no ano de 1866, trazendo assim, Espiritismo, um estrangeiro inteligente traduziu do francês uma obra importante, sob a denominação
o espiritismo reduzido à sua expressão mais simples. A gente vê uma diferença na tradução, né? E aqui é a capa dessa obra do ano de 1866, cuja tipografia foi a tipografia literária na Rua do Imperador, número 24. E aí nós localizamos também, na Gazeta de Campinas, de dezembro de 1874, particularmente eu não conhecia isso, eu descobri há pouco tempo, que o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas também foi traduzido para o português no ano de 1874. E a tradução ocorreu por essa pessoa, Hus, que eu estou pesquisando, ver se eu localizo, até o momento não obtive sucesso. E a mesma obra aparece no Diário do Maranhão, de 1875, o resumo da Lei dos Fenômenos Espiritistas. Interessante é que um aparece resumo das leis dos fenômenos espíritas, e no Diário do Maranhão aparece espiritistas. E também no Jornal da Bahia, de dezembro de 74, no mesmo mês e ano da Gazeta de Campinas e São Paulo, a gente tem o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, uma propaganda dessa obra traduzida para o português. E aí a gente vai voltar um pouquinho no tempo, e falar dessa figura, Luiz Olímpio Telles de Menezes, que foi o fundador do primeiro centro espírita no Brasil, em Salvador, na data de 17 de setembro de 1865. O nome do grupo, do centro, era Grupo Familiar do Espiritismo. E o Telles de Menezes foi o autor de uma obra também, chamada O Espiritismo, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Essa obra foi lançada em 1866. Telles de Menezes traduziu alguns trechos da 13ª edição do Livro dos Espíritos e lançou esse pequeno livro. O interessante é que a fundação desse grupo familiar do Espiritismo teve uma grande dificuldade na aprovação dos seus estatutos. E a gente localizou 2 cartas que foram direcionadas ao desembargador Portela. E essas cartas foram reproduzidas no jornal A Reforma do Rio de Janeiro. Uma carta datada de 23 de outubro de 1872, cobrando o desembargador pela demora de 14 meses para a aprovação dos estatutos do primeiro grupo espírita aqui do Brasil. E aí eu trago para vocês o jornal A Reforma, datado de 14 de janeiro de 1873, onde existe a reprodução da carta, datada de 23 de outubro de 72, onde Telles de Menezes cobra o presidente da província, o Machado Portela, pela demora na aprovação dos estatutos. E o interessante é que aparece uma resposta do ministro, que a gente já vai entendendo o porquê da demora. Felizmente, a tolerância estabelecida por nossas instituições acha-se radicada no espírito nacional. Com a mais franca hospitalidade, acolhemos todos, sem indagar que crenças seguem, e sem lhes pôr estorvos à manifestação de suas ideias, nem à prática de seus cultos. Aí ele coloca: respeitem como devem a religião do império. Lembrando que a religião católica era a religião oficial do império. Então, a gente já vai vendo como era tratado, já no início, quando chegou o espiritismo no Brasil. Telles de Menezes deu, provavelmente, nos estatutos, um cunho não tão científico e filosófico, e caminhando um pouco para o lado religioso, o que provocou a demora na aprovação dos estatutos. E a gente localizou também no mesmo jornal, em 16 de janeiro de 73, outra cobrança, agora para o desembargador Acouto. Então, o interessante é que o Portela ele foi presidente das províncias, de várias províncias, especificamente da Bahia, de 1º de julho a 16 de novembro de 72. Na sequência, assume João José de Almeida Couto, o Barão de Desterro. Então, a cobrança de Telles de Menezes ocorreu com um presidente, e logo na sequência ele já publica cobrando o segundo presidente da província. E uma possível explicação para a demora da aprovação dos estatutos do centro
né? Caso fosse declarada como religião, ela não poderia existir, pois a religião do Estado era o catolicismo. Se fosse considerado como estudo filosófico, teria aí sim a devida permissão oficial para a regulamentação. Então, a gente deixa aqui um ponto de interrogação, né, que cabem mais pesquisas, exatamente para ver se a gente chega nesses estatutos, para ver, né, qual é o teor que Telles de Menezes deu para esse estatuto inicial. Telles de Menezes lança, né, o primeiro jornal, o primeiro periódico, né, o Eco de Além Túmulo. E aí eu trago uma curiosidade, por quê? Porque essa pessoa, Casimir Lietaud, era um parceiro, um correspondente de Telles de Menezes, que residia, na época, na França. E ele estava preparando, né, um periódico que seria impresso na França, mas seria feito em português, para ser divulgado e propagar o espiritismo no Brasil. Então, a gente vê o primeiro número do Eco de Além Túmulo é de julho de 69, e esse, onde sai essa informação, é no periódico de setembro de 1869. E aí eu trago agora a revista retrospectiva. Provavelmente esse era o periódico, né, que o correspondente na França, o senhor Casimir Lietaud, que depois nós localizamos, que abriu uma escola, um colégio francês, né, no Rio de Janeiro, na Praça da Constituição. Então, a gente vê aqui a revista retrospectiva, a importância já de um personagem desconhecido, né, que era correspondente do Telles de Menezes, e a gente localizou que essa pessoa passou a residir no Brasil. A gente localizou em 1878, né, um colégio francês na Praça da Constituição. O interessante que o Eco de Além Túmulo traz, no número de maio de 1870, uma carta onde Telles de Menezes relata que foi recebida do senhor Rusteng, né? Aí eu grifei aqui, o senhor Rusteng, espírita sério, tem a probidade da franqueza e a virtude da abnegação. Ele recebe um exemplar, né, em francês dos 4 evangelhos de Rusteng e recomenda a todos os espíritas sérios a leitura dessa obra. Mas a gente vê aqui, né, a par de alguns ensinos que, segundo a opinião autorizada do senhor Allan Kardec, necessitam da verificação geral dos espíritos e, portanto, dependentes de sanção futura. É uma curiosidade que eu trago, né, no Eco de Além Túmulo a gente tem, né, essa carta que foi descrita por Telles de Menezes no periódico, que ele recebeu de Rusteng, e comentando que ele havia recebido a obra, né, para divulgação. E Telles de Menezes recomenda a obra com as devidas ressalvas. E aí, nessa revista pitoresca do estado do meu querido Bruno Tavares, de Pernambuco, de novembro de 1872, temos uma curiosidade, né? Foi publicado um artigo: o espiritismo é uma religião? É uma filosofia? Se é uma filosofia, qual o seu método? Né? Então, teve essa publicação também que questionava essa dualidade entre religião e filosofia, né? O que provavelmente atrasou a aprovação dos estatutos do Centro de Telles de Menezes. E aí trago também um jornal, O Apóstolo, do Rio de Janeiro, que era ligado à Igreja Católica, que elogiou o desembargador Beldomiro Coelho, né, que era oficial secretário do Império, pela não aprovação dos estatutos de outro grupo espírita agora, o Grupo Espírita Caridade, pois seriam contrários aos dogmas da Igreja e uma ofensa à religião oficial do Estado. Então, mostrando, né, que provavelmente grandes problemas com relação aos nossos primeiros pioneiros aqui no Brasil, né, que talvez encarando como uma religião, tiveram para regularizar os seus estatutos. E menciona um decreto,
né, esse decreto 2711 de 1860, que restringia encontros considerados secretos. Então, uma curiosidade que eu trago. E aí, chegando agora em Joaquim Carlos Travassos, que adotou o pseudônimo de Fortúnio, que traduziu algumas obras de Allan Kardec. Então, o Livro dos Espíritos foi traduzido em 1875, né, consta o nome do tradutor, o pseudônimo de Carlos Travassos, Fortúnio. Aqui a gente vê um anúncio que foi feito no Diário de São Paulo, de 1875, né, onde consta a informação de quem era o tradutor e que estava sendo oferecido na livraria B.L. Garnier, né, Baptiste Louis Garnier, foi um dos principais, se não o maior editor do século XIX no Brasil. O Livro dos Médiuns não consta o nome do tradutor, foi traduzido no mesmo ano, a partir da 12ª edição francesa. O Livro dos Espíritos foi traduzido a partir da 20ª edição francesa. O Céu e o Inferno, também do ano de 1875, não consta o nome do tradutor e foi traduzido a partir da 4ª edição. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, no ano seguinte, foi traduzido a partir da 16ª edição francesa. Aí eu trago algumas curiosidades, né, de alguns anúncios. Na Revista Ilustrada de 1877, a gente tem um anúncio do Evangelho segundo o Espiritismo, traduzido da 16ª edição. Mais alguns anúncios que constaram em jornal, Livro dos Médiuns, né, a tradução feita da 12ª, como eu mencionei, no Correio Paulistano de 1875. O Livro dos Espíritos, 1875, uma propaganda no Diário de São Paulo. Bezerra de Menezes, né, que adotou o pseudônimo, entre eles Max, traduziu obras póstumas no ano de 1892. Aí eu trago aqui um anúncio do jornal O País, um dos principais jornais na época, né, de âmbito nacional, mostrando, traduzido por Max. Fiz questão de marcar aqui, né, Bezerra de Menezes traduzindo obras póstumas, que foi lançada em 1890 na França, e 2 anos depois a gente tem a tradução para o português circulando. Interessante é que na Revista Espírita de agosto de 1878, a gente tem um pequeno artigo, né, tradução para o português das obras espíritas de Allan Kardec, mencionando a figura do Dr. Travassos, no Rio de Janeiro, né, o editor Garnier, uma livraria do Rio de Janeiro. Bem interessante esse anúncio que circulou na Revista Espírita de agosto de 1878. E aí, fazendo parte do acervo do ACOL, no Museu Allan Kardec Online, O Céu e o Inferno, né? Essa aqui é a capa, capinha verde, meio cinza. Esse livro está praticamente sem uso, bem legal, traduzido da 4ª edição, B.L. Garnier, e o ano de 1875. A grande curiosidade é que, logo na introdução da obra, a gente tem uma pequena biografia de Allan Kardec. Então, é bem interessante essa biografia, ela é curtinha, mas aqui a gente tem uma propaganda, né, do lançamento do Céu e Inferno, que saiu no jornal A Reforma, de 1875. E aí eu trago, né, as folhas internas do Céu e Inferno, e a gente vê, né, que o Livro dos Espíritos já está traduzido em português, Livro dos Médiuns também, Céu e Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo também está em francês, né, aparece aqui, e a Gênese ainda em francês. E aqui a capa interna, né, da 4ª edição em português, da primeira edição em português, traduzida da 4ª edição francesa. E aí, finalmente, a gente chega nas curiosidades da Gênese. A Gênese ela foi lançada em português, a primeira edição, em 1882. Né? Foi uma obra aprovada, traduzida e publicada sob os auspícios da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. Então, a primeira publicação da Gênese ocorreu entre junho e julho do ano de 1882. A edição foi publicada,
como eu disse, pela Sociedade Acadêmica, que foi fundada em 3 de outubro de 79. Essa sociedade trazia nos seus estatutos, né, considerava o espiritismo como uma ciência, e um dos seus objetivos era criar, né, os estudos na Academia Espírita de Ciências. E o interessante, Afonso Angeli Torteroli foi um dos principais divulgadores e uma das figuras mais importantes para o espiritismo no final do século XIX, início do século XX. Em janeiro de 81, a Sociedade Acadêmica lançou um periódico, né, uma revista, que chamava Revista da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. E Torteroli era o seu redator-chefe. Então, ela visava a união e a unificação do movimento espírita no Brasil. E organizou, em setembro de 1881, no Rio de Janeiro, o primeiro Congresso Espírita Brasileiro. Segundo o pesquisador Mauro Quintela, né, que é um dos biógrafos, Torteroli é uma figura muito pouco conhecida do movimento espírita brasileiro e muito pouca informação existe sobre esse personagem tão importante para o espiritismo brasileiro. Então, Mauro Quintela, o biógrafo Torteroli, informa que ele foi fundador do Centro da União Espírita do Brasil, instituição que tinha a intenção de coordenar o movimento espírita brasileiro. Torteroli foi um dos mais atuantes diretores da Sociedade Acadêmica. Sob sua influência e liderança, ocorreu imprescindível oposição ao trabalho da edificação do pensamento de Rustem no Brasil. Olha que interessante agora, né? Um livro publicado por Angeli Torteroli, que chama-se O Espiritismo no Brasil e em Portugal. Essa obra foi publicada no Rio de Janeiro em 1896. E dentro a gente tem o conteúdo dos estatutos do Centro da União Espírita de Propaganda do Brasil, né? Então, foi fundado em 3 de outubro de 81. Fiz questão de trazer essa obra também, que pouquíssimas pessoas já tiveram a oportunidade de ver. Então, segundo as informações que consta logo no início, nas páginas iniciais da primeira edição da Gênese, de 1882, aparece assim: o Centro, na 13ª Sessão Extraordinária, preparatória da Academia Espírita de Ciências, realizada em 28 de agosto de 1881, ali foi deliberado pela sua diretoria que estava autorizada a publicação, com urgência, a tradução da 5ª obra adotada pela Sociedade Acadêmica, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, sob a organização daquela comissão de redação, e foram apresentadas 2 traduções, né, para serem analisadas e que seriam transcritas no que viria a ser a primeira obra em português da Gênese traduzida da edição francesa. Segundo o pesquisador Mauro Quintela, o trabalho de tradução era acreditado à comissão de redação da sociedade, mas Quintela informa que, segundo o confrade Arthur Machado, as pesquisas que Mauro Quintela fez, teria sido Torteroli sozinho quem executou essa tradução. E aí eu trago o prefácio dessa edição em português, né, e essa parte aqui eu transcrevi e faço questão de ler. É a primeira curiosidade que eu trago sobre a primeira edição da Gênese de 1882 em português. Por isso, conquanto alguns condiscípulos mostrassem desejo de que modificações fossem feitas em certos pontos desse volume, de acordo com as ideias manifestadas na obra Os 4 Evangelhos, explicados segundo o Espiritismo, e outras que os membros da sociedade acadêmica também conhecem, publicamos a presente tradução de A Gênese sem a mínima alteração, e mesmo sem qualquer tipo de anotação. Não concordamos que fossem aumentadas ou alteradas, posto que já tivessem sido obtidas revelações ou se façam novas descobertas, mostrando que alguns pontos a obra esteja incompleta ou que alguns dos assuntos nela tratados não foram sobre o verdadeiro ponto de vista. A sociedade acadêmica julga que não lhe assiste como a ninguém
o direito de alterar o plano, e menos ainda as bases fundamentais, as teorias, as doutrinas, a doutrina das obras publicadas pelo nosso mestre. Não só por lhe parecer isso uma profanação, por serem um legado precioso, pois que por elas conhecemos a verdade, se nos fez a luz, mas ainda porque também não há lei alguma conhecida que justifique tal procedimento. E se tal lei existisse, seria bárbara, despóstica, vandálica, né? Seria a negação do direito do autor. Isso consta no prefácio da tradução da primeira edição portuguesa. A gente já vai ver no trabalho que teve Torteroli e as influências, já que Rusteng tinha, já em 1882. Então, no final do século XIX, início do século XX, ocorreram disputas entre os chamados científicos e os místicos. No período de publicação da primeira edição de A Gênese, como eu mencionei, era junho, julho do ano de 82, ou mesmo na data onde ocorreu aquela assembleia, 13 de agosto de 1881, onde tinham as duas traduções, né, para serem escolhidas, da referida reunião que aprovou sua publicação, o grupo da sociedade acadêmica era majoritariamente formada pelos científicos. Torteroli provavelmente foi o autor, conforme expõe o pesquisador Mauro Quintela. E a tradução apresentada na citada reunião, né, da 13ª sessão extraordinária. Foram evitadas todas as investidas rustenguistas de tentativas de modificação na obra original de Allan Kardec, conforme mostrei no prefácio, nesta primeira tradução para o português. E agora, né, Bruno, a gente vê no século XXI, acusando a obra de ter sido adulterada, né, e ter a influência de Rusteng. A gente realmente fica sem entender, né? Um científico, Torteroli, né, sofre as investidas dos chamados místicos, né, de fazer alterações na obra, não aceita, traduz a obra na íntegra, e agora a gente vê de novo, né, a mesma coisa sendo colocada de novo a público. E aí, a segunda curiosidade que eu trago. Na folha que consta a descrição na obra, o autor, o editor, né, daquela oitava edição, da primeira edição em português, fala que ela foi traduzida da oitava edição. Deixa eu voltar aqui, ó. Traduzida da oitava edição no ano de 1882. E aí uma curiosidade, a segunda curiosidade que eu trago. A sétima edição e a oitava edição em francês só foram lançadas em 1883. Então fica a pergunta, como foi possível traduzir a partir da oitava edição se ela só foi publicada no ano seguinte, e a sétima também só no ano seguinte? E aí a gente deixa um questionamento, né? Teria existido uma oitava edição em francês lançada antes de 82, assim como nós temos duas impressões para a quinta edição, duas edições para a segunda edição, duas impressões da segunda edição do Livro dos Espíritos? Teria existido uma oitava edição, né, lançada antes? Fica aí, né, mais um mistério e um trabalho para a gente tentar levantar. E a terceira curiosidade que eu trago, né, é que conforme aparece no interior da obra, né, o centro, na 13ª sessão extraordinária, que era preparatória e tinha a finalidade exatamente de escolher, né, qual tradução seria utilizada para a publicação da primeira edição em português, ela ocorreu em agosto de 1881. Ou seja, não poderia realmente existir uma oitava edição em 1881, antes ainda da publicação, porque a tradução ocorreu antes. Então, a tradução só pode ter sido feita da quinta ou da sexta edição, né, do original em francês, ou, né, alguma sétima, oitava edição publicada anteriormente,
né, tiveram 2 impressões destas edições. E a quarta curiosidade, né, que eu trago é que o livro era vendido pelo valor de R$3.000, né, se fosse encadernada a obra, pelo valor de R$4.000. E a curiosidade é que a gente tem no ACOL as 2 edições. A gente tem a edição sem estar encadernada e a edição encadernada da primeira edição de A Gênese de 82. E a título de comparação, né, o jornal o Globo, onde anunciou, né, a publicação, a disponibilidade da Gênese, né, pelo editor B.L. Garnier, falando que ela custava esse preço, e o jornal, na época, em julho de 1882, no anúncio, esse jornal custava R$40. Então, para a gente ter uma ideia do preço dessa obra. E, Bruno, é isso que eu trago para você e para os nossos amigos hoje. Meu querido amigo Adair, parece que eu estou aqui num portal de 3 dimensões já. E você vai ver como isso me levou, aqui em pouco tempo, a uma pesquisadora da Bahia, veja bem, ao Luciano Clay do Ceará, e aos nossos amigos em comum, Eri, Vanderlei, Lira, o rapaz do Canadá. Mas eu tenho 2 perguntas para te fazer, Adair. Adair, quem nos assiste, ela disse que não perde um programa, e ela adora a forma como você expõe os documentos, é a pesquisadora Lúcia Loureiro, da Bahia, que foi casada com Carlos Bernardo Loureiro. Aí vem bem, Adair, ela me presenteou com a obra Memórias Históricas do Movimento Espírita do Estado da Bahia. Eu enviei até a capa para ti. O meu exemplar está no correio, a caminho. Ah, já está? A caminho, já. Pronto, Adair, você vai constatar de visu o que eu estou dizendo aqui, né? Adair, é impressionante, porque você falando sobre o grupo familiar de espiritismo do Luiz Olímpio, Teles de Menezes. Rapaz, essa coisa que você falou, chega, eu fiquei, que eu estou lendo exatamente isso. Não a questão da demora, né, para sair o estatuto, e que o Luiz Olímpio fica instando lá o tempo todo, a questão da religião, que foi o motivo da demora. Daí, a maior luta do Luiz Olímpio Teles de Menezes lá, quando fundou o grupo familiar de espiritismo, presta atenção daí, 2 coisas, né? A perseguição do clero, da igreja, rapaz, e o sincretismo também afro, você sabe, a Bahia de Todos os Santos. Sim. Então vem a luta desse homem daí, dos 2 lados, né? Aí você falando também no José Carlos Travassos, que usava o pseudônimo de Fortúnio, né? Fortúnio. E diga uma coisa daí, isso é uma curiosidade que eu estou, porque o próprio Kardec, veja bem, o professor Rivaio, usou, a gente já sabe a história toda, né? O pseudônimo Allan Kardec. Então, o querido Bezerra de Menezes, você mostrou aí também, Max. E aí, quando você mostra o José Carlos Travassos, eu te pergunto, se era uma praxe na época daí, você encontra nas tuas pesquisas muito isso de usar um pseudônimo, alterar o nome, e isso embaralha a pesquisa às vezes? Era comum, sim. A gente, olhando os jornais da época, a gente vê que a quantidade de pseudônimos que eram adotados era muito grande. E atrapalha, né? Atrapalha porque você tem que descobrir quem é aquele personagem, né? A curiosidade, se bem que alguns deles no movimento espírita são extremamente conhecidos, mas outros não. Outros não. Então, aquela obra que eu mostrei do Tortelore, o Espiritismo, né, no Brasil e em Portugal, é um livreto de mais ou menos 100 e poucas páginas, tem uma quantidade de informação muito grande. Quem forneceu aquilo para mim foi o Adriano Calzone, um amigo Adriano Calzone, pesquisador, né, ele conseguiu adquirir essa obra, acho que em Portugal, né, e agora ali vai ter muita informação, e o Calzone está em andamento com uma pesquisa sobre o Torterone, muita coisa bacana deve vir a público ainda. Pronto, aí, veja bem, você falou do Torterone, que bom a reação dele logo no início contra o ruxenguismo, né? Então,
serrando fileira ali, mas você sabe também, eu tenho feito um programa com o Luciano Klein, e ele contextualiza muito a questão do Bezerra de Menezes também, e ele fala com o maior respeito, realmente, do Torteroli, né? E é a pergunta final que eu vou te fazer sobre aquela pendenga ciência e religião. Mas, Adair, me diga uma coisa, esse livro que Calzone passou para você, eu nunca tinha ouvido nem falar. Você disse que o Torteroli é desconhecido. Imagina uma obra dessa, Espiritismo no Brasil, em Portugal. Se alguém quiser editar, Adair, uma grande editora dessa aí, esses trâmites é complicado, não? Bruno, eu não entendo muito, mas acredito que não, né? Tendo os originais ali, é transcrever e publicar. E Torteroli, pelo que eu estava vendo, ele tem mais uma obra. Acho que é Resumo do Espiritismo, alguma coisa assim. É uma obra que também nunca tinha ouvido falar, mas nesse livrinho a gente encontra, né, a obra dele. É porque o valor histórico é impressionante, né, Adair? É de um valor histórico absurdo, né? Absurdo. Mas, meu amigo, aí, quando você coloca a questão dos científicos, e a gente sabe o Bezerra, quando chegou no Espiritismo, né, encontrou aquele conflito, os místicos e os científicos. Né? E o Bezerra entrou ali para tentar apaziguar essa história. Né? Mas não é isso que eu quero te perguntar daí. Aí a gente tem a figura do Torteroli, do Bezerra, aquela coisa toda que eu nunca aceitei, o Espiritismo como uma religião com ritual, liturgia, hierarquia, não. Mas o religário eu aceito, né? E a gente está aí, eu não sei, acho que você viu, quarta-feira agora houve a Brade, colocou o documento lá dos nossos amigos já que pesquisaram religião e espiritismo, né? Aí a minha pergunta para você, fique tranquilo que eu não vou pedir para você entrar no cipoal, né? A minha pergunta daí é que essa pendenga, religiosismo, cientificismo, isso vem de toda a vida, né, Adair? Nas suas pesquisas você nota isso? A gente vê já desde o início, né, com Telles de Menezes recebendo um exemplar de Rusteng, no ano de 1870, isso aqui é interessante. Né? Rusteng encaminha para Telles de Menezes, na Bahia, um exemplar com uma carta. Telles de Menezes falava francês, tinha correspondente, né, em Paris, amigos em Paris, e você vê que o espiritismo que chegou no Brasil, eu ainda não cheguei no ponto aqui. Hoje, simplesmente, eu quis apresentar as primeiras obras em português e algumas curiosidades. Mas a minha vontade é terminar, né? A gente está agora terminando a parte da sociedade anônima, quando realmente que iniciaram os desvios ali dentro da sociedade anônima, 1879, né? que realmente ali começou a ter um desvio na parte editorial da revista Espírita e da própria sociedade anônima, né? Que isso precisa ser muito bem ainda pesquisado, estudado, porque as coisas não são do jeito que são contadas. Eu acho que muita coisa ainda nós vamos ter que pesquisar, e pelo que a gente, sei lá, consegue perceber, o que chegou no Brasil nessa época, já em 1870, né, no início realmente do movimento, chegaram juntos, né, o espiritismo de Kardec e Rusteng colado ali. Encontrou um solo fértil, né, que eu falo isso, no Brasil nós temos essa religiosidade, né, que é de berço. Então, exatamente, acho que é aí que surgiu essa científicos e místicos, mas essa história ainda precisa ser muito pesquisada e contada de acordo. Torteroli, Ramos Nogueira, tinha uma turma muito grande que era chamada de científicos, e essa história a gente quase não tem, para não falar que não tem quase nada. E o que eu aprendi, viu, Adair? De agora por diante sempre vou respeitar e fico com as fontes primárias, né? Embora que lá no íntimo a gente sabe que sempre tem uma coisa chamada providência divina, que no seu fanal vai desaguar numa coisa boa lá na frente, isso tudo vai sendo resolvido.
Mas, Adair, querida, eu vou fazer um pedido aqui. Quando der, eu sei que é muita coisa, eu fico até constrangido, Adair, porque todos os nossos amigos têm lives maravilhosas, né? Mas a gente não tem tempo para ver. Mas quando você puder, veja uma live ou outra do Luciano Clay, que ele vai nessa linha também da memória, dos documentos, né? Sobre Mas uma parte... eu assisto todas dele. Olha aí, Eu Luciano já falei, Clay. eu sou fã do Luciano. Eu vou deixar uma frase aqui, Bruno, que é a maneira que eu penso. Essa preocupação se é ou não religião é que eu não consigo entender. É isso que eu deixo. Não? Por isso, e você vê que o documento dos meninos, os meninos, nossos amigos, teve já uma reação em artigo, mas é bom porque é um pensamento em ebulição, que estava ruim, era água morta, estagnada, como um tempo atrás, Adair, né? Então é bom botar a varinha, as ideias, né? A gente conversando sempre, né? O debate, o diálogo sempre é necessário e sempre é produtivo. Pronto, é por isso que eu tenho uma honra, a felicidade, agradeço a Deus todo dia, de uma vez por semana, uma noite, estar aqui com essa figura ilustre, não é? Então, meu amigo Adair Ribeiro, amigão, um abraço, viu? Semana que vem, traga outras curiosidades aí, para a gente mergulhar aí. Esses oceanos aí não tem igual, viu? Não tem. Você nunca mergulhou em oceanos tão maravilhosos como esse aí da pesquisa. Meu amigão, um abraço, viu, Adair? Um abraço para todo mundo. Abraço, pessoal. Semana que vem, fontes primárias sempre com Kardec, né? Abração, Adair.